Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Hoje o versículo que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava orando, veio assim como um sopro, está lá em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse foi o versículo que o Senhor colocou no meu coração. E por esses dias eu andei refletindo a respeito de algumas coisas que eu tenho visto Deus fazer na vida de algumas pessoas que eu comecei a caminhar, que eu estou mais próximo nesses dias, e tenho visto eles receberem as suas bênçãos, aquilo que Deus prometeu a eles. E eu tenho visto isso, que a força deles estão, revigoradas. Aí às vezes a gente fica olhando assim, a gente vê as coisas de Deus não acontecerem na nossa vida, e a gente fica pensando assim, poxa, o tempo está passando, eu estou envelhecendo, e não está dando mais tempo de eu ficar esperando no Senhor não, então eu vou começar a fazer do meu jeito, com a minha força, eu tenho que dar o meu jeito. Aí a gente começa a se movimentar, começa a olhar um monte de coisa, começa a querer caminhar por um monte de caminho ao qual Deus não nos chamou e não nos preparou. Mas só que preste bem atenção nesse versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você acha que Deus vai nos entregar algo que Ele preparou para a nossa vida e a gente vai estar cansado, fraco e não vai conseguir desfrutar daquilo que Ele preparou para as nossas vidas? Deus sabe o tempo determinado ao qual Ele vai nos entregar as nossas bênçãos. Não adianta nada Ele nos entregar agora e a gente desperdiçar e a gente perder e a gente sair dos caminhos dEle. Não importa a sua idade, se Deus preparou para entregar a bênção nas suas mãos, na idade que você tem, ou um pouco mais à frente, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo, é porque é nesse tempo que Ele vai querer te usar. Mas esse versículo Ele falou muito forte no meu coração, porque em algum momento da minha vida eu também tive esse conflito. O tempo está passando, eu já vou fazer 44 anos e nada ainda aconteceu. E vai acontecer quando? Quando eu já estiver cansado e não vou ter como desfrutar. Mas só que o Senhor veio com sopro com esse versículo no meu coração. Ele renova as forças para aquele que esperam no Senhor. E Deus começou a falar comigo ainda agora a respeito de Caleb. Caleb recebeu uma promessa, eles receberam a promessa da terra. Caleb foi um dos espias, um dos 12. Caleb ali, ele tinha 40 anos, mas quando Caleb recebeu a promessa, ele tinha 85 anos. E ele foi até Josué e falou, não, eu quero a minha terra. O meu vigor continua o mesmo desde quando nós estávamos lá no deserto, desde quando eu tinha 40 anos. Já se passaram 45 anos, mas o meu vigor ainda é o mesmo. É isso que Deus vai fazer quando Ele te entregar aquilo que Ele te prometeu. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar asas como de águia. A águia é a ave que vai mais alto. Nenhuma ave consegue subir como a águia. Então é isso, você vai subir em lugares altos que você não está conseguindo subir agora. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo de você viver a promessa, de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai correr, você vai conseguir correr, não importa a sua idade. Você vai ter suas forças renovadas, você não vai se cansar, não vai se fatigar. E eu estava ali me preparando, eu lembrei do Bob Proctor. O Bob Proctor, ele morreu acho que com 86 anos. Eu vi um podcast dele, no podcast do Lewis Holmes. E o Lewis Holmes falando para ele, por que você não entra na academia? Acho que ele tinha 84 anos. Ele falou, não, me ajuda nisso aí que eu vou entrar na academia então. Porque ele estava vivendo seu propósito que Deus tinha para a vida dele, era de treinar pessoas. Então, quando Deus colocar as bênçãos nas suas mãos, que é o seu propósito, então Ele vai renovar as suas forças. Então não turbe seu coração, não se entristeça porque você ainda não recebeu. Continue caminhando, continue na presença de Deus, porque quando Ele chegar o tempo dele te honrar, Ele vai renovar as suas forças para você viver tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Ele está te preparando no meio da caminhada. Não murmure, não fica reclamando, porque às vezes a gente fica reclamando, né? Igual quando a gente está numa fila num banco ou alguma coisa, numa loja, na loteria, a gente começa a reclamar, caramba, a fila não anda. Deus não levanta murmurador. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência na presença dEle. Que quando chegar o tempo dEle te honrar, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te dar vigor para você correr. Você vai correr mais do que essa garotada aí. Então, fica na presença, fica com essa palavra, recebe aí no seu coração e lembre-se, Deus tem um propósito com a sua vida e Ele te ama. Amém?